Olá pessoas, aqui é Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir se essa pessoa já superou a situação de vocês, se ela já seguiu em frente de alguma forma. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá bom? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide rosa e a segunda é a pirâmide roxa, tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Eu também vou me concentrar. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide rosa. Consulentes 1, essa pessoa já superou. Consulente 1. Consulente 1. A pessoa já superou. Consulente 1. Humildade. Você desenvolveu a consciência amorosa de que você e todos os outros são iguais, mas trilhando caminhos diferentes. Pode estar enxergando as coisas de forma mais humilde, né? Menos arrogante, menos orgulhosa. Consulentes 1. A pessoa já superou. Consulente 1. Ansiedade. Essa pessoa aqui, quanto mais ela me parece que ela não superou, né? Óbvio, ela tá ansiosa e me parece assim que ela aqui tem dois tempos, né? De interação entre vocês, é meio óbvio porque vocês estão afastados, mas tipo, você tinha uma pessoa que tinha uma pessoa egóica, né? Uma pessoa que lidava com você de alguma forma com um certo orgulho, uma certa vaidade, né? Uma pessoa que podia ser um pouco petulante ou arrogante na forma que ela se colocava nessa relação. E me parece que com o afastamento, ela começa a ter uma percepção, a ansiedade vem nisso, né? Nessa coisa do não lidar bem com o futuro, né? Ela começa a ter uma percepção, eu não sei por que isso pode estar acontecendo agora, você pode ter se posicionado de uma forma diferente, foi você que terminou, você que se afastou, você disse que não ia mais procurar e realmente não procurou, né? Alguma coisa aconteceu aqui que está gerando nessa pessoa uma agonia em relação ao futuro, né? Então, talvez ela achasse que nunca ia acabar, ela era muito segura do teu posicionamento, do teu sentimento, né? Ou vocês já tinham se distanciado outras vezes e a coisa sempre tinha retornado, né? E você talvez fosse a pessoa que procurasse mais, porque me sai a humildade, né? Então, talvez fosse uma pessoa que ficasse esperando sempre você correr atrás de alguma forma, né? Você contemporizava e me parece que você não está fazendo isso agora. Então, me parece que esse distanciamento é especial por algum motivo, né? Por quê? Porque com esse distanciamento atual e esse posicionamento que você está assumindo nessa interação, você está gerando uma ansiedade grande nessa pessoa de
do futuro, né? Ela está com medo de repente isso ter realmente acabado, dela não saber mais de você. Então aqui tem uma coisa meio 2 de espadas, né? Aquela coisa meio, eu não sei o que pensar, né? Eu não sei o que pensar, eu não sei em que ponto nós estamos, eu não sei se isso acabou de vez, ou se eu devo procurar, ou se eu devo esperar procurar. Eu vejo uma pessoa sem clareza de pensamento, tá? Porque ela está muito agoniada sobre o que vai acontecer daqui para frente. Mas por um lado, né? Isso aqui é uma coisa triste, tá aprendendo na dor, né? Por um lado, tá sendo positivo no sentido de que ela tá descendo um pouquinho do pedestal, né? Ela tá entrando no modo de dominar um pouquinho mais o ego dela. Então, a humildade, né? Ela está começando a entender alguns erros, ela está começando a entender algumas atitudes dela que não foram bacanas, ou de repente, né? De repente foram erros graves, a consciência está pesando, né? Então, ela está saindo de uma posição em que ela se achava ou superior ou no domínio, né? Do controle da situação, para assumir uma postura mais humilde de que não, peraí, né? Dessa vez a coisa está diferente. Dessa vez o consulente 1 tá me colocando no meu lugar, né? Então tá me mostrando os meus erros, né? Tá mostrando para mim que de alguma forma não vai aceitar atitudes egóicas ou até tóxicas por muito tempo, né? Que é uma coisa que não dura o resto da vida, né? Então, enquanto as coisas estavam correndo como ela queria, né? Não havia humildade. E estava tudo certo, né? Podia brigar, podia afastar, porque de alguma forma isso se resolvia. Não gerava nenhuma ansiedade nessa pessoa. Me parece que nessa situação específica que você está trazendo para cá, nesse momento específico, aquilo que está acontecendo está gerando uma agonia em relação ao futuro. Dessa vez está. Dessa vez ela está preocupada com o que vai ser daqui para frente. E com isso, essa preocupação, esse nervoso de será que acabou mesmo, né? Essa preocupação está gerando nela uma sensação de que ela precisa dar um passinho para trás, né? Abaixar um pouquinho o nariz, né? Não começar com aquela atitude de é sempre o consulente 1 que procura, eu sempre tô certo, né? Eu nunca peço desculpas. Aí você tem que adaptar a pessoa que você trouxe para cá, né? Mas de alguma forma parece que ela está um pouco mais humilde do que ela estava antes. Isso é muito importante, tá? É muito importante para resolver, principalmente se ela era o tipo de pessoa que cometia erros e não admitia, né? Então, para muitas pessoas aqui, a gente não vai nem entrar nessa discussão da pessoa tóxica de novo, né? Nem todo mundo que tem atitude tóxica é uma pessoa com psicopatia, né? Às vezes a pessoa tem atitudes tóxicas em pequenas situações da relação, pequenas situações do dia a dia, e isso não significa que ela não tenha tido atitudes tóxicas, né? Pode ser tóxico pequeno, tóxico grande, tá? Então aqui me parece que essa pessoa, ela tinha uma tendência a querer meio que conduzir as coisas do jeito dela, né? E dessa vez parece que você não aceitou. Então agora ela está baixando a bola dela, a ficha dela está caindo e está caindo de uma forma ruim, porque está gerando nela um medo do que vai ser daqui para frente. Ela não sabe mais com o que ela está lidando, né? Antes ela sabia, agora ela não sabe. Para outros casos, ela teve atitudes manipuladoras com você, né? Ela agiu de uma forma manipuladora no sentido de querer fazer que você fizesse alguma coisa que ela queria, ou que você aceitasse alguma coisa que ela estava impondo, né? Então, você não correspondeu a isso, e agora, será que eu perdi? Né? Porque é uma leitura para pessoas afastadas, né? Será que eu perdi de vez? Será que não, né, não vou ter mais contato? Não vou mais falar com essa pessoa? Será que essa pessoa desistiu de mim, né? Então aqui está começando a ter um olhar um pouco mais equivalente, né?
Essa coisa do, eu tenho que ter mais poder, eu tenho que mandar na situação, eu tenho que ter controle do que está acontecendo, ela está descendo um pouquinho do pedestal e tendo um olhar mais equivalente nessa situação. Você está botando essa pessoa no lugar dela, né? Então, o lugar de duas pessoas numa relação não é uma acima da outra, uma abaixo da outra. O lugar de duas pessoas numa relação é as duas no mesmo lugar, né? De forma equivalente. Então, as duas pessoas decidem, as duas pessoas erram e se desculpam, as duas pessoas conversam. Então, essa postura de querer estar acima do outro, isso é muito problemático, né? Então, me parece que você está, né, dando um choque de realidade nessa pessoa, né? Esse choque de realidade está gerando nela uma dor importante, né? Um medo, uma tristeza, uma agonia, seja o que for. E ela está aprendendo com essa dor. Muito triste a pessoa só aprender quando está apanhando, né? Mas está aprendendo. Então, é por isso que eu acho que você está botando ela no lugar dela, tá? E de alguma forma ela quis se sobrepor aqui em relação a você, em alguma situação nessa relação de vocês. Consulentes 1, essa pessoa já superou. Não. Os enamorados não superou, continua gostando, amando. Se bobear, ama mais do que amava antes. Meu Deus. A carta do carro já está querendo procurar, né, se movimentar. Então, antes tinha uma certa arrogância, né? Uma pessoa, 9 de ouros do lado da carta do carro. Então, era uma pessoa que tinha uma coisa, às vezes não é... Como é que eu vou explicar? Às vezes não é uma arrogância, é uma mania de querer se sobrepor na relação, né? De que as coisas sejam feitas como ela quer, né? Ou de querer ter atitudes com o outro para que o outro fique rastejando ou correndo atrás, né? Que é uma coisa que a pessoa entende erradamente como poder pessoal, né? Não, o outro tem que ficar correndo atrás de mim, me paparicando, me querendo porque eu sou importante, seja lá o que for. Eu sou importante, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho um cargo, eu sou interessante, eu gosto de ser paparicado, de ser reconhecido, né? De que as pessoas fiquem atrás de mim. É uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, né? Então pode ser que seja uma pessoa que gosta que a relação seja vista como uma relação dominada por ela, né? Não sei. Eu sei que aqui vocês estão afastados e essa pessoa usou de alguma forma de poder pessoal para cima de você, tá? E me parece que ela tá descendo um pouco do pedestal, tá? Já com intenção de procurar, porque sente que há uma conexão forte entre vocês aqui, tá? Carta da força, não procurou ainda porque não quis. Ainda, ó, o leão aqui, tá vendo? Ainda precisa dominar o ego. Quer dizer, o ganho da humildade é uma coisa que é um processo, né? Está acontecendo ela se tornar mais humilde, né? Pode ser aquela pessoa que pode cometer o erro mais grave do mundo, ela é incapaz de procurar outra para pedir desculpa, né? Ela é incapaz de procurar outra, dela ceder numa procura, dela ser a pessoa que, né, que procura primeiro. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade de admitir erros ou admitir que fez alguma coisa errada, tá? Aqui tem uma questão de ego importante, tá? Que antes do afastamento, de alguma forma, essa pessoa pesou o braço nisso com você, tá? Essa situação sofreu com isso de alguma forma, tá? Mas isso não desgastou o sentimento que ela tem por você. Mas ela também não está no momento de demonstrar. Ela está fazendo das tripas coração para não demonstrar o tanto quanto que ela gosta de você, tá? E é uma leitura que a primeira linha já tem 3 arcanos maiores. Então, você tem uma importância muito grande para essa pessoa, tá? Você não é qualquer pessoa na vida dela. Até porque você está ensinando ela a engolir o orgulho, engolir o ego e ser um pouco mais humilde, tá? Você está prestando, assim,
um serviço para ela e para a humanidade, de alguma forma, né? Então, a tua postura está sendo de um aprendizado muito grande para essa pessoa. Essa pessoa já está com vontade de procurar, mas ela ainda tem que fazer um trabalho de domínio do ego importante, tá? Já está fazendo, só que isso é um processo, tá? Então, ela tem que dominar o ego dela para ela fazer essa busca. Sentimento não falta, mas ainda há uma coisa do poder pessoal aqui, né? Talvez esteja esperando você procurar primeiro, né? Ela tem que lidar com algumas coisas dela antes de te procurar, tá? Aqui ela vai ter que te procurar humilde, isso não deve ser fácil para ela, não. Não está superado, está confusa emocionalmente, pode estar tentando ficar com outras pessoas, tá? Sai embaixo dos enamorados, então ela pode estar, para alguns casos, tentando ficar com outras pessoas para esquecer o amor que ela sente por você. Aqui tem muito sentimento. Vou me repetir nisso, tá? Sentimento demais, tá? Muito. Tem uma conexão forte que ela não está pronta para admitir agora, a carta da força, tá? Essa pessoa está em vias de procurar, não vejo isso, tá? Não vejo ela em vias de procurar. Ela vai aguentar tudo que ela pode até ela realmente botar o rabo dela entre as pernas e fazer uma procura aqui. Antes dela te procurar, ela vai tentar conhecer outras pessoas, tá? Ela vai tentar ficar com outras opções, de repente lá os contatinhos dela que ela já tinha, pessoas com quem ela já tinha ficado antes. Ela vai tentar testar as opções dela, tá? Para tentar esquecer esse sentimento. Sinto muito dizer para ela, não é ela que está assistindo, mas sinto muito dizer para ela que só vai deixar ela mais confusa, tá? Quanto mais ela tentar sair com outras pessoas, ficar com outras pessoas, conhecer outras pessoas só para te esquecer, mais confusa ela vai ficar, mais forte vai ficar o sentimento que ela tem por você, tá? O eremita aqui, calado, né? O eremita fala um pouco também de você estar processando as coisas, né? Então, essa humildade vem do eremita que ela está fazendo. Lamentavelmente, vou me repetir, essa pessoa precisou de um choque de realidade, né? Da tua parte, um posicionamento mais duro da tua parte, para que ela pudesse entrar nesse modo eremita, né? Que talvez ela já precisasse há algum tempo, que sai embaixo da carta do carro, né? Então, uma pessoa, de repente, muito focada para os próprios assuntos, uma pessoa muito preocupada com a opinião dos outros, né? Muito influenciável, tá? Às vezes considerando muito a opinião alheia para tomar suas próprias decisões, o que faz dela uma pessoa dúbia, né? Então ela acaba querendo fazer uma coisa e fazendo outra para, né, seguir a opinião alheia. Uma pessoa egóica que gosta de ser paparicada, reconhecida, né? Às vezes não faz nada de importante, mas quer que ser paparique, né? Então essa pessoa já estava há algum tempo precisando de um eremita, né? E você vem como, né, o ceifador do ego dessa pessoa, né? Você bota nessa pessoa uma regra do tipo, agora é o teu momento de aprender. Lamentavelmente é na dor. Você pode ter tentado fazer ela aprender no amor antes e ela não conseguiu aprender, né? Então, essa situação de vocês leva a um momento muito importante e íntimo dessa pessoa, tá? Que é ela estar mais com os pensamentos dela, mais com a companhia dela, tá? Então, eu não vejo essa pessoa assim em festinhas. Pelo menos não saiu isso aqui, por enquanto. Eu não vejo ela em festinhas, mas ela pode estar em aplicativos, ela pode estar consultando os contatinhos que ela já tinha e tentando revisitar esses contatinhos ou conhecer pessoas específicas com quem ela venha conversar, porque ela está numa energia de isolamento, tá? Então ela não tá para farra, não tá para farrinha, tá? Ela tá no momento que ela tá pensando muito na pessoa que ela é, naquilo que ela foi para você, né?
naquilo que ela entregou nessa situação, no que ela gostaria de receber, e o que ela processa, né? Primeiro, é de que ela está muito confusa emocionalmente, que as pessoas que ela encontra não agradam ela continua gostando de você e parece que está gostando cada dia mais, né? Quase a ponto de pirar com medo do futuro, a ansiedade, e quase a ponto de tomar uma atitude, né, de fazer uma procura, de ir até você de alguma forma. Então, ela está fazendo um eremita que está sendo muito importante, porque aquilo que ela está confrontando nesse eremita é que está trazendo a humildade que ela não tinha antes, tá? Está trazendo humildade para ela agora. Então, não tem nada superado aqui. Inclusive, você é de uma importância brutal para a vida dessa pessoa. 5 de ouros, não tem nada superado. Ela sente falta, ela está extremamente carente, tá? Ela, quando estava com você, me parece um pouco isso também, pode ser um pensamento dela. Quando estava com você, ela estava de boa, ela estava maravilhosa, ela estava fantástica, ela estava cheia de moedas, e agora que você não está mais com ela está no frio, ela está abandonada, ela está rejeitada, ela está carente, né? Ela está escassa afetivamente, então tem esse contraponto, né? Tem um entendimento via eremita que ela está carente porque ela quis, ela está carente por ações dela, né? Por atitudes dela, talvez por excesso de se achar demais, de poder pessoal demais, de ouvir os outros demais, de se preocupar com os outros, a opinião dos outros, o olhar dos outros demais. Agora ela se deu mal e está carente, corrobora com a carta da ansiedade que saiu antes. Então, a escassez afetiva de estar sem você gera nela um medo do futuro. Quer dizer, o que vai ser daqui para frente, né? O que vai ser? Eu vou ter que procurar, né? Eu vou ter que engolir meu orgulho, ou eu fico esperando? O que as pessoas vão falar se eu procurar, né? Então, tem uma série de coisas que essa pessoa precisa trabalhar. Se essa pessoa nunca chegar ao ponto de fazer uma procura, tá? Na tua direção, porque ela não conseguiu, de repente, dominar todo o ego dela, mas eu acho que ela vai conseguir em algum momento, que sai a temperança, você já prestou, assim, um grande serviço para o crescimento pessoal dessa pessoa, tá? A tua atitude com ela foi um divisor de águas muito importante para forçar ela a fazer esse eremita que talvez ela já estivesse precisando há algum tempo, sai a temperança, tá? Então, ela precisasse equilibrar coisas, ela precisasse equalizar sentimentos, atitudes, pensamentos de alguma forma, de repente lidar com algumas sombras, né? Aqui tem todo o dedo do apoio espiritual nesse processo de eremita dessa pessoa, tá? E mais uma vez eu ressalto 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores na sua leitura em relação a essa pessoa, tá? Então, assim, você tem uma importância brutal na pessoa que vai sair depois desse eremita, né? Então, essa pessoa vai entrar nessa caverna, vai hibernar, vai sumir, vai ficar um tempo aí processando as coisas, e quando ela sai uma pessoa diferente. Ela vai sair uma pessoa totalmente diferente? Não, mas vai sair um pouco mais humilde do que ela era antes, tá? Porque aqui tem um sofrimento, a ansiedade e o 5 de ouros, tá? Tem um sofrimento importante durante o processo, né? Tem uma carência, tem uma falta, tem um iludir-se, tá? Essa pessoa, ela tá se iludindo, para você ver como ela tá numa posição confusa, né? Com dificuldade de clareza. A dificuldade de clareza de pensamento vem da ansiedade, né? Então, assim, ela tá num momento muito confuso. Ela ora, ela quer tocar para frente, ela quer conhecer pessoas, ela quer tentar conhecer um novo amor, né? E aí ela, né, dá com os burros na água, sente que não conseguiu encontrar ninguém, volta para o processo da carência, sentindo só falta, percebendo que
afetivamente, ela está muito mais escassa hoje do que ela estava antes, então ela estava maravilhosa antes, agora ela está sofrendo, né? Então, eu acredito que é um processo que vai levar tempo, tá? Vai levar algum tempo para essa pessoa encaixar as coisas dentro dela e dessa forma fazer um domínio melhor desse ego dela, que é um pouco complicado, tá? Vai demorar mais para quem? Para quem já tinha ansiedade, né? Então, quem já era ansioso antes, né? Para quem já era ansioso antes, o processo está ainda mais difícil, mas vai ser importante, pertinente da mesma forma. Então, você querendo essa pessoa de volta ou não, você se disponibilizando a ter contato com ela depois de tudo isso, todo esse tempo ou não, a tua atitude com essa pessoa foi um divisor de águas para a pessoa que ela era antes, tá? Muito importante você ter, de alguma forma, se posicionado. Muda tudo para ela, tudo, tudo. Ela se torna uma pessoa que enxerga as coisas de forma diferente e, lamentavelmente, isso vem da dor, não vem do amor que você quis dar antes, tá? Lamentavelmente, está aprendendo, né, na dificuldade, mas me parece que está sendo muito direcionado pelo espiritual, né? Então, tipo, tá, agora é a hora, vamos aproveitar agora, né? E vamos fazer essa pessoa entender uma série de coisas que ela precisa entender aqui. Se essa pessoa retorna para você depois de um tempo, retorna a te procurar, né? Que é uma coisa que eu não vejo ela fazendo agora, tá? Ela volta uma pessoa diferente, tá? Uma forma de agir diferente, um pensamento diferente. Mas eu acho que antes disso, tem muita coisa para ser processada aqui, tá? Você não está totalmente superado, porque tem um entendimento de que ela era mais feliz quando estava com você do que ela é agora, tá? Mas ela ainda vai tentar, antes de se assumir querendo te procurar, conhecer outras pessoas. Ela vai tentar te superar. Isso não está nesse pé agora, tá? Não tá. Ela não tá, não superou nada, ainda gosta. Tem dia que ela quer voltar, tem dia que ela quer superar, tem dia, né? Uma pessoa que está totalmente sem clareza de pensamento aqui, tá? Mas eu acho que antes dela te procurar, ela ainda vai se iludir bastante a respeito de conhecer outras pessoas. Vai tentar ficar com outras pessoas, não vai dar certo, isso vai durar um certo tempo, não vai dar certo e aí ela vai ter realmente o entendimento de que ela pode ter perdido uma grande chance ou qualquer coisa do tipo. Mas me parece que dali para frente ela pode vir a correr atrás do sentimento que ela realmente tem por você, tá bom? Vamos para o 2. Vamos para o grupo 2. Deixa eu separar aqui as cartas. Muita coisa aqui em cima da mesa. Pessoal da pirâmide roxa. Consulente 2. Se a pessoa superou. Consulente 2. Afastados. Essa pessoa já superou. Consulente 2. Uma só. Gratidão. Você aprecia plenamente as lições inestimáveis que a vida apresenta amorosamente a você. Tem uma tendência de estar se encaminhando no processo de cura. Ou pelo menos está enxergando, né, um caminho de cura para essa situação. Então, já com lições aprendidas. Consulente 2. Essa pessoa já superou o consulente 2. Uma carta só. Ficou o crescimento. Essa pessoa já está no momento da situação do afastamento de vocês, em que ela já aprendeu a lição e está crescendo com as lições aprendidas, tá?
Então, você, de alguma forma, você já deixou nela, tá? A tua marca, a relação de vocês já deixou nela a marca, né? Aquilo que você tinha que fazer por ela, você já fez, já foi assimilado. Aqui eu vejo uma pessoa com muita clareza, totalmente diferente da primeira, tá? Já está agradecendo as lições, já está entendendo aquilo que era para ser entendido e já está crescendo quanto pessoa, já é uma pessoa que está com processo de cura avançado, tá? Então, dependendo do que sair aqui nas cartas, pode ser até que ela tenha ainda algum sentimento por você, uma coisa não anula a outra, mas talvez ela já tenha tido um entendimento, né, de que isso não é possível de ser vivido. Aí entram as relações desafiadoras, né? As dificuldades, né? Vocês tinham, de repente, uma questão grande de moralidade para lidar nessa situação. Os desafios eram muito grandes por algum motivo. Então, entram os triângulos amorosos, entram as distâncias geográficas, né? Em que você, de repente, você gosta muito da pessoa, mas você começa a ter um entendimento de que aquilo é inviável, né? Então, é nesse sentido. Então, você entender que aquilo não é viável, de alguma forma, e você se afastar ou terminar, não é por falta de sentimento, né? É por falta de caminhos. Pelo menos uma das pessoas pode ter enxergado que não havia caminhos, né? Então, essa pessoa pode ter desistido da situação de vocês, gostando de vocês, e ela já pode estar num processo, assim, num caminho já mais avançado de estar se curando disso, né? Então, está tentando esquecer o sentimento, tentando superar, entendendo, sei lá, com resiliência, que algumas coisas não são para ser, algumas coisas alguns desafios a gente não consegue superar, e tentando tocar para frente, tocando a vida para frente, no cotidiano dela, ou na relação dela, ou no emocional dela de alguma forma, tá? Sabe aquela coisa da aceitação? Aquela coisa, eu amo muito, mas eu já aceitei que isso aqui não dá, né? Que isso aqui é impossível, que isso aqui não tem jeito, né? Ou que, de repente, a pessoa sente que não tem força, já saiu tantas vezes aqui, né? A pessoa sente que não tem forças, que não tem repertório, que não tem, sabe? Ou é uma pessoa da cabeça pequenininha, cheia de preconceitos. Quer saber? Eu não vou mudar a pessoa que eu sou para poder me encaixar nessa situação. Então, né? Lição aprendida e segue para frente. Vou lidar com aquilo que eu estou sentindo, né? Então, nem todo mundo que tem muito sentimento tem força para bancar esse sentimento, né? Dependendo da situação, essa pessoa pode ter sentimento ou pode ter tido muito sentimento e já ter, de alguma forma, aceitado não viver esse sentimento, tá? Ou viver essa relação de alguma forma. Consulente 2, essa pessoa já superou, virou a carta da morte, mas eu nem cortei. E tinha virado a transformação aqui, eu também não tinha cortado, tá? Então, essa pessoa, ela tá num panorama em que ela tá tentando transformar a realidade dela, né? É aquela coisa, já que eu não vou conseguir viver isso, né? Não vou conseguir... Aí vira o 2 de ouros, né? Não paro de falar, não corto, não tiro a carta. Então, assim, já consegui entender que esse panorama é um panorama difícil de ser vivido, já aceitei que não vai rolar, então, né, eu preciso me curar disso daqui. É meio nesse nível. Então, eu preciso transformar a minha realidade, né? Para alguns casos, aprender a viver sem o consulente 2, aprender a viver sem o contato, né? Aprender a não ver rede social, né? Aquela coisa do contato zero. Então, pode ter saído da tua vida tirando você de tudo. Então, não vê mais nada seu, não fala mais com você, né? Numa tentativa clara, né, de transformar a realidade. Pode ser uma pessoa que no meio do caminho vai fraquejar, consulente 2. Vai fraquejar, querer procurar, querer falar, né?
Mas aqui me parece uma coisa muito de aceitação, sabe? Ah, eu aceitei que é isso, tá? Pajem de ouros. Talvez seja uma pessoa que daqui a algum tempo, deixa eu ver se a cara tá aqui. Daqui a algum tempo ela te procura até para conversar alguma coisa, algo de importante. Se a pessoa vê uma importância grande naquilo que vocês tiveram, que talvez ela nunca tenha falado, talvez ela tenha uma vontade de te falar isso em algum momento, tá? Para outros casos, ela pisou na bola com você. Nesse processo todo, ou do afastamento, ou da interação de vocês, ela cometeu alguns erros importantes que ela acha que precisam de um pedido de desculpas, de alguma forma. Então, ela precisaria fazer uma comunicação com você, que já pode estar se demorando, tá? Para que ela pudesse se desculpar, para que ela realmente caminhasse de forma livre no processo de cura dela, né? É aquela coisa, de repente ela tá tocando para frente, mas sente esse peso na consciência, ela sente que não foi legal com você, ela sente que tem coisas que precisam ser conversadas, como se fosse um desfecho, né? Então, precisa desse desfecho, porque eu sei que eu cometi um erro, eu sei que não foi justo, né? Essa pessoa pode ter uma sensação de que foi injusta com você, que você não merecia um determinado comportamento da parte dela, né? Então, talvez para que haja esse crescimento concreto dela ou de vocês dois ou duas nessa situação, precise dessa conversa, tá? E principalmente na cabeça dela, ela precisa se desculpar por algumas coisas, tá? O que não significa que só ela tem errado, tá? Você pode ter errado também, mas a leitura é sobre ela. 5 de paus. Então, para alguns casos, houve uma briguinha, né? Houve um desentendimento, ficou um mal entendido, ficou uma treta, ficou um mal-estar que ela gostaria de resolver, né? Então, independente de qualquer coisa, ela acredita que isso precisa ser resolvido. Para a grande maioria dos casos, ela tinha que ter lutado por essa situação, né? Sempre sai a questão do desafio. As pessoas estão numa energia atualmente, eu acho que é por causa da facilidade, a demanda é muito grande, né? A oferta é muito grande, né? Então tem muita facilidade de acesso a outras pessoas e a pessoa acaba nunca se focando naquilo que vale a pena realmente e lutando por isso. Então a pessoa não tem forças, a pessoa está sempre esperando o que vem depois, né? Então, assim, para muitos casos aqui, havia desafios, né? Desafios importantes que vocês tinham que lutar por essa relação para vencer e superar esses desafios. E essa pessoa, de repente, não foi capaz, é um pajem, não foi capaz, não tinha repertório para participar dessa luta. Talvez você estivesse mais pronto e essa pessoa não estivesse tão pronta, ela pode ter dado esse mole com você, tá? Uma coisa não isola a outra, vocês podem ter discutido, né? Pode ter tido um embate importante aqui que precisa ser resolvido de alguma forma. A carta do diabo, sai a fraqueza, né? A fraqueza de temperamento, a fraqueza de ação, a fraqueza de atitude, aquela pessoa que se vê incapaz, a pessoa não se vê, ela se vê acorrentada de uma forma que não é bacana, há situações que não fazem bem a ela, né? Situações que de repente não trazem alegria, não trazem liberdade, não trazem leveza, mas ela também não consegue se desprender. Para alguns casos, essa pessoa ela teve atitudes com você de manipulação. A carta do diabo fala sobre isso. Então, ela foi manipuladora, de repente mentindo ou escondendo coisas de você. Ela gostaria de se desculpar por isso. Isso pode ter dado muito problema entre vocês. Pode ter sido uma pessoa que sexualizava muito a relação. Então, de repente, era uma pessoa que só queria ter algo casual, algo superficial, algo extraconjugal, por exemplo, tá? E isso se tornou
um debate depois de algum tempo, né? Porque de repente você queria algo mais, essa pessoa não queria oferecer, tá? Independente de como ela agiu aqui, porque cada caso é um caso, né? Essa pessoa se sentia fraca, tá? Incapaz diante das lutas, né? Então, botou ela na guerra, ela era a primeira a se esconder. Não estava com força suficiente para lutar por vocês, tá? E ela pode ter demonstrado isso no processo. Por quê? Imaturidade. Muita imaturidade, tá? E outra coisa é dificuldade de enxergar o próprio valor, né? Então, se enxerga com um valor muito pequeno. Então, não tem forças para lutar, não tem forças para vencer, né? Então, aqui uma das coisas que talvez ela tenha que se desculpar com você é por essas atitudes, talvez ou de traição ou de deslealdade de uma forma geral, ou até de baixo automerecimento que carrega você junto, né? Essa energia baixa, né? A vibração baixa dessa pessoa. O olhar negativo, o olhar pessimista. Então, se vocês eram pessoas que vocês tinham que lutar por essa relação, vou dar um exemplo, diferença de idade, né? Uma diferença de idade importante entre vocês, né? Então, vocês teriam que lutar contra a sociedade, o olhar da sociedade, aquele olhar preconceituoso das pessoas. Essa pessoa não se sentia com força para fazer isso, se sentia fraca, tá? Então, é uma pessoa que de repente, né, acomodada na zona de conforto. Ah, para dar certo tem que estar tudo encaixado, né? Ah, eu amo 8 copas em pé, eu amo Consulente 2. Ai, mas por que não mora perto? Ah, mas por que não tem uma idade mais parecida com a minha, né? Ah, mas por que não tem a mesma religião? Ah, se tivesse a mesma religião, daria tudo certo, né? Aí aquela coisa, com religião diferente, ai, minha família não vai aceitar, né? Então, isso são exemplos, né? Exemplos de desafios, exemplos de dificuldades que vocês podiam estar enfrentando e essa pessoa o tempo todo pessimista com relação ao resultado disso. Você, de repente, lá guerreando, né? Batalhando pela relação e a pessoa fraquejando, achando que não vai dar certo, né? Achando que não tem forças, achando-se presa, né? Ao pensamento alheio, ao julgamento alheio, né? Então, uma pessoa que aqui é nítido, abandona todo aquele discurso que eu fiz no início, que foi um discurso que foi intuitivo para mim, é nítido. Essa pessoa sempre gostou de você e ela gosta de você ainda, tá? Mas ela, de alguma forma, tá? Foi embora. Ela, de alguma forma, ela tomou um posicionamento de abdicar daquilo que ela estava sentindo, tá? Aqui muito por fraqueza e pessimismo, comodismo, preguiça, tá? Uma pessoa sem repertório para lutar pela situação de vocês, pelo amor de vocês, tá? Resolve dar as costas, mesmo gostando, ela abdica do que ela está sentindo, tá? Eu não sei como que ela fez isso, ela pode ter feito isso de uma forma um pouco negativa e talvez ela também precise se desculpar por isso. A forma que ela se afastou também pode ter sido muito ruim, né? Pode ter sido com mentira, pode ter sido enganando você, pode ter sido prometendo coisa que já sabia que não ia cumprir, tá? Então, aqui tem uma sensação dessa pessoa, tem bastante sentimento, que ela já assumiu que ela não dá conta, tá? E mais do que isso, aqui não há uma superação, essa pessoa não supera a situação de vocês, porque na cabeça dela há pendências importantes da parte dela para resolver contigo, tá? Então, erros que ela quer admitir, né? Preguiças, zona de conforto, medos de alguma forma que ela quer admitir, que ela quer conversar com você. A primeira carta é uma carta de comunicação, né? Para alguns casos se desculpar, né?
pedir perdão por alguns erros, por alguma discussão, alguma coisa errada que falou, por exemplo, durante a discussão, ou do desentendimento, ou a forma que se afastou foi tóxica, foi sumindo, foi bloqueando, tá? Mas isso como quê? Como um caminho de crescimento, tá? Não, a princípio, como um caminho de retorno. Um caminho do isso precisa ser resolvido para a gente seguir em frente. É isso aqui que eu estou enxergando, tá? Vamos ver o que sai embaixo. Então, essa pessoa tem sentimento? Ela tem, mas ela está assumindo de guardar o sentimento dela lá no canto do peito dela e tocar para frente. É uma coisa de aceitação. Mas antes disso, tá? Ela me parece que tem uma sensação de que precisa resolver coisas com você para fechar esse ciclo, a carta do mundo, tá? Uma conversa que fecha ciclos. Por que que essa pessoa tem uma sensação tão forte que precisa conversar com você? Porque ela tem muito sentimento, ainda tem, tá? Muito sentimento por você, tá? Ainda tem apego, que talvez é uma coisa que ela precise trabalhar, tá? Que não é bacana. E principalmente, você tem um significado, vou me repetir, você tem um significado muito importante para essa pessoa. Essa pessoa realmente gostou muito de você e você tem uma importância grande para ela. Você não é qualquer pessoa, a carta do mundo. Ou seja, ela tomou uma decisão difícil de dar as costas para o mundo. Talvez você tenha sido a pessoa que mais completasse ela, que ela encontrou, e ainda assim ela tomou uma posição de ir embora. Para a grande maioria aqui foi ela que finalizou, né? Ela, e pode ter finalizado de uma forma ruim, não é para todos os casos, mas pode ter finalizado de uma forma muito ruim aqui. Isso também seria motivo de pedido de desculpas, tá? Então você foi uma pessoa que passou na vida dela que, nossa, você, né, era a visão do que era completo, né? Você era parceiro, carinhoso, quente, inteligente, cuidadoso. Você era tudo que essa pessoa queria em alguém, né? Vocês se completavam porque você entregava para ela tudo aquilo que ela esperava de uma pessoa. Mas isso não impediu que ela virasse as costas, tá? Porque o posicionamento dela de se afastar não tem a ver com os sentimentos dela, tem a ver com outras coisas. Os medos dela, as neuroses dela, o pessimismo dela, o fato dela estar acorrentada a situações, relações ou pessoas de uma forma torta, né? Então, por exemplo, a pessoa é casada, não consegue se separar, mas não está casada por amor. Está casada pelo dinheiro, está casada pelo status, está casada pelo patrimônio, está casada pelo olhar da sociedade. O que o pastor vai falar, o que o padre vai falar, sabe essas coisas? Então, você vê que não é um motivo de se estar preso a uma situação, um motivo leve de liberdade. É um motivo de aprisionamento mesmo, negativo, né? E para muitos casos que a pessoa enxerga isso de forma ilusória, né? Às vezes, eu não consigo me desvencilhar daquilo. Às vezes é coisa da cabeça da pessoa. Nem é real aquilo. É óbvio que ela consegue se desvincular daquilo, mas ela não enxerga formas de fazer isso. A carta do diabo também tira clareza, tá? Então, aqui, independente do que você significou para ela, que foi muito, tá? Ela tomou uma decisão baseada nas coisas dela de abdicar desse sentimento, tá? E muito por isso ela tem uma sensação de que tem coisa para resolver com você aqui. Essa pessoa precisa conversar com você para ela seguir esse caminho de crescimento pessoal aqui, tá? De repente você pode não estar, né, nem dando abertura. Ou você pode até não ter bloqueado, você pode até não ter escorraçado essa pessoa, mas ela tem medo de te procurar e vocês brigarem, né? É por isso que me passa que a forma do afastamento dela também não foi legal. Ainda saiu 3 de espadas,
né? Então, essa pessoa sofre, sem você ela sofre, mas é decisão tomada. Ela está lidando com isso. Acabou. Decidiu, está decidido, né? Temos aqui um rei de ouros. Demorou para decidir, embromou, fez muita gente sofrer, né? Você sofreu pra caramba. Diante das dificuldades, diante da espera, diante das promessas. E uma vez que essa pessoa tomou uma decisão baseada nos outros e não baseada em vocês. E causou muito sofrimento. Ela tem muito medo também, medo de se comunicar com você, porque mesmo achando você tudo de bom, ela sabe que te magoou muito, né? Então, isso pode ser, de repente, um gancho para ela achar que vocês vão brigar, né? Então, vai ter um desentendimento importante, baseado em rancor, baseado em tristeza. Então, talvez ela esteja levando mais tempo para fazer essa comunicação do que ela devia estar levando, tá? Ela já devia... Uma pessoa que tem certeza absoluta que para fechar um ciclo, ela precisa se desculpar com alguém e ela não faz isso, é porque ela está com medo de alguma coisa, né? Ela está só prorrogando esse karma para ela. Né? Se ela já sabe como tem que resolver, resolva e acabou. Né? Aqui ela sabe o que ela tem que fazer. Tá? Ela vai fazer em algum momento? Bem provável, mas antes disso, ela precisa ter clareza, que é uma coisa que ela não tem aqui. Tá? Aqui eu vejo muita covardia. Tá? Eu vejo muita acomodação e covardia, aquela coisa da zona de conforto. Aí o que que ela faz? Pajem de espadas. Ela fica traçando planinhos na cabeça de como fazer para te procurar, para conversar com você. E pior, olha como ela é covarde. Ela fica à distância te observando para ver o melhor momento de fazer essa comunicação. São duas cartas de comunicação. Então aqui a possibilidade da comunicação é muito grande, né? Pelo menos é isso que ela quer. Ela sente muita vontade de procurar para conversar. Fato, duas cartas, tá? Só que ela não tá com coragem para fazer isso agora. O que tá dando coragem a ela? Ela ficar te observando. Então, de repente, ela tá vendo você à distância, tá sabendo de você. Ela pode, volta e meia, dar uma piscada lá na tua rede social, ou ver o teu status, que ela pode estar tentando não fazer isso para poder esquecer. Mas, às vezes... às vezes ela vai lá e dá uma observada em alguma coisa que você postou, porque aí ela pode ter mais ou menos uma noção se você ainda está aborrecido, se você ainda está rancoroso, se você ainda está chateado, e aí ela pode ter um posicionamento de ação na tua direção aqui, tá? É uma pessoa acomodada e medrosa, repito, tá? Tudo indica isso. Medo do conflito, medo daquilo que você pode falar para ela, porque aqui você pode ter muita coisa para despejar, né? E como ela é uma pessoa fraca de cabeça, então, né, ela não tá querendo assumir essa briga, ela quer se desculpar, mas também é aquela coisa, não quer ser humilhada, né? Não quer ser judiada, então ela pode estar dando tempo ao tempo, né? Ou pode estar ganhando força, ou tentando ganhar clareza de movimento para poder te procurar. Mas ela sabe o que ela tem que fazer, tá? Ela, em algum momento, ela vai ter que fazer isso. Enquanto ela não faz isso, ela trabalha. Né? Vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, vai cuidando da família, né? Vai investindo nos próprios projetos, porque dessa forma ela vai ganhando valor pessoal, ela vai se enxergando como uma pessoa de mais valor pessoal. Essa pessoa tem muita dificuldade de se enxergar como valorosa, tá? Muita dificuldade. Então, vou adicionar mais um adjetivo para essa pessoa: medrosa, acomodada, preguiçosa, e a questão dela de autoestima, nossa, baixa autoestima, né? Baixo automerecimento, uma pessoa que se enxerga incapaz diante dos desafios, ela sempre baqueia diante das dificuldades. Então, ela está nesse momento trabalhando o valor dela, né? Então, eu preciso me fortalecer, né, no meu poder pessoal, no meu alto valor, né?
para eu poder procurar o consulente 2 para a gente ter essa conversa difícil e eu não ficar tão abalado com aquilo que eu vou ouvir, porque aqui você vai falar muita coisa. Eu não tenho dúvida disso. Você tem muita coisa para despejar para essa pessoa, né? E ela sabe disso. E nessa conversa, talvez valesse a pena você ter essa conversa, que ela está se preparando para todo esse despejo, mas ela no final do despejo ela quer se desculpar, né? Que é o mais interessante, né? Nesse meio de caminho, ela está se trabalhando nela e nas coisas dela, tá ganhando dinheiro, tá se ocupando de estudo, de profissional, né? De grana, né? E para muitas pessoas, inclusive, quando ela se afastou de você, ela falou, eu tô com muito trabalho, né? Você é tudo de bom, mas eu tô com muito trabalho, eu preciso me focar na minha vida financeira. E não era bem verdade. Não que não precisasse se focar, mas não era totalmente verdade. Ela quer se desculpar por isso também, né? Ela se afastou, porque ela é uma pessoa fraca diante das dificuldades. E ela é uma pessoa, para muitos casos, as pessoas que têm a energia, estão na energia do diabo, né? Falta um pouco essa clareza da realidade, né? Então, uma pessoa que às vezes está enxergando um nível de dificuldade 100 para uma dificuldade 20, né? Ela não está enxergando soluções para aquilo, ela está ilusionando problemas, ela está, sabe, viajando na maionese, vendo que coisas que são solucionáveis não têm solução, tá? Então, para alguns casos, ela realmente achava que o trabalho ia impedir vocês de viverem isso aqui, né? Ela gostaria de se desculpar por isso, porque no meio do caminho ela pode ter feito você sofrer muito por causa dessa história, né? Você pode ter esperado, ela pode ter te embromado, pode ter te manipulado de alguma forma. Você que era tudo de bom. É uma leitura de injustiça. Você foi injustiçado aqui. Aqui foi criado um karma, com certeza, né? Essa pessoa, ela sabe como resolver essa pendência, tá? Ela não está pronta para resolver agora, mas ela sabe que ela tem que te procurar. É uma questão de tempo para isso acontecer. Ela te procurar para resolver essa pendência, porque eu acho que energeticamente ela sente que ela não consegue seguir em frente nesse caminho de crescimento dela enquanto isso aqui não for resolvido, tá? Então, a pergunta, você está superado? Então, você não está superado no sentimento, tá? Você não está superado no sentido da pessoa que você é, tá? Você é uma pessoa que ela vê você como mundo, né? Então, tá difícil dela encontrar na vida dela uma pessoa tão completa quanto você é. Então, você é insuperável nesse sentido, tá? Havia muito sentimento, a gente não sabe se daqui para frente pode ser que ela encontre uma outra pessoa que ela goste tanto. Neste momento, ela tem uma percepção de que o sentimento que ela tinha por você era muito grande. Isso é fato, tá? E não está superado no sentido de que houve uma injustiça importante aqui que precisa ser resolvida, tá? Então, se a pessoa toca para frente, ela não toca para frente, tá? Ela não toca para frente porque ela sabe que tem coisa para resolver com você. Então, em algum momento, ela vai fazer um caminho de retorno, né? Ela vai fazer um caminho de retorno porque ela foi injusta. E ela precisa resolver isso, porque senão ela vai passar o resto da vida dela com essa dor na consciência, com essa pendência para ser resolvida. Então, é uma questão de tempo para ela ter clareza, né? De se voltar um pouco melhorada para conversar com você, um pouco mais fortalecida e aturar as coisas que você tem para falar para ela. Porque aqui ela vai ter que aturar, tá? E é isso que está impedindo ela de fazer uma procura agora. Ela não está fortalecida para isso. Uma pessoa pessimista, vibra muito baixo, tá? Aí a gente vai brigar, não é isso que eu quero. Enfrenta, né? Você fez bobagem? Enfrenta a briga, né? Deixa o outro falar. Então, aqui essa conversa me parece, tá? Esse é um conselho que eu dou a você, consulente 2. Me parece que essa conversa pode ser importante para as duas pessoas,
tá? Então, mesmo você tendo raiva, mesmo você não querendo mais ver essa pessoa na sua frente, tá? Se essa pessoa te procurar para conversar, acho que você deve conversar com ela. Nem que seja para você passar meia hora despejando um monte de coisas em cima dela e depois você ouvir o pedido de perdão que ela tem para fazer, tá? Porque isso aqui é muito importante, né? Precisa ser resolvido. Tem um ciclo que precisa ser fechado, né? Esse ciclo precisa ser fechado de forma mais positiva do que ele está vibrando agora. Para vocês dois ou para vocês duas. É para o bem das duas pessoas, tá? Para não ficar essa energia pesada que está em relação a essa situação, tá? Então, acho que vale a pena. Não acho de forma nenhuma que você deve procurar essa pessoa. Mas no dia que ela te procurar, acho que você deve ouvir, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.